Amigos, que você tenha um dia muito abençoado, cheio da presença de Deus. A mensagem de hoje, ela é forte, ela fala sobre tentação. Tentação. Quem já foi tentado aí na vida? De inúmeras formas possíveis. A enganar, a mentir, a fazer um negócio que era ilícito, nos relacionamentos de traição. Tentação, tentação. Você já passou por alguma tentação? A palavra de hoje é exatamente sobre isso. É um assunto, às vezes até, de certa forma, para alguns um pouco desconfortável, né? De falar sobre. Mas entenda, todos nós somos seres humanos, todos nós passamos por tentações, né? No mundo terei aflições, angústias, mas a gente passa por tentação. Jesus passou por uma tentação. E a nossa fala de hoje é exatamente sobre isso. Porque o comportamento de Jesus, ele é, na verdade, um espelho para o nosso comportamento aqui na Terra. E é legal você ler o Novo Testamento, ler os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, para a gente entender aqui como é que Jesus se comportava, como é que Jesus ele lidava, na verdade, com as tentações e com qualquer outro acontecimento, né? E aí me foi interessante aqui, eu observei que seria muito legal a gente colocar um passo a passo de como é que você pode também lidar com a tentação. O que acontece? Eu estou aqui em Mateus 3 e Jesus é batizado por João. E João, enfim, era aquele que vinha antes de Jesus para abrir o caminho. E logo, aí no Mateus 3, no versículo 16, fala assim: logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Tá? E aí vem o capítulo 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa parte já me chama a atenção. Ele acabou de ser chamado de Filho de Deus, né? O meu filho querido, que me dá muita alegria. É como se fosse aí uma revelação, e eu estou considerando aqui na passagem como se fosse uma grande vitória, uma conquista. E uma primeira coisa que eu anotei para que você pegue aí também para você, é que muitas vezes, logo depois de conquistas, né, vitórias, às vezes holofotes e tudo, nesse caso não tinha holofote, mas foi uma revelação fantástica, logo depois disso a gente pode ter uma grande tentação. Muito possivelmente a gente pode vir a ter uma grande tentação, uma grande prova. Isso mostra a nossa fidelidade para com o Pai. O texto traz aqui isso, né, e até a própria explicação aqui dessa Bíblia, ela traz que para o diabo isso era uma tentação, mas para o Espírito isso era uma prova da fidelidade de Jesus para com Deus, o seu Pai. E ele continua no versículo 2. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. 40 dias e 40 noites sem comer. Hein? Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. E aí Jesus responde: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Gente, no comportamento de Jesus existem chaves, né? Códigos. Eu gosto muito das falas do Pablo Marçal, né? E ele fala muito de códigos, chaves. Acho isso muito legal, porque realmente existe um tesouro escondido, riquezas profundas no comportamento de Jesus. Quando você lê isso aqui, essa passagem, né, sobre a tentação, a primeira coisa que a gente deve lembrar é que assim, todos nós teremos tentações. Somos seres humanos. Se até um mestre sofreu tentações, quem dirá nós? Agora a questão é como a gente lida com isso. Não é a questão se vai ter ou não. É normal ter, acontece. A questão é como você lida. Então Jesus ele não coloca o coração aí. As emoções dele não estão na tentação.
E é engraçado que toda vez que chega uma tentação, o que é que ele faz? Ele não faz uma tese sobre aquilo. Como assim, Mateus? Ele não vai para uma explicação, para trazer uma racionalidade sobre aquela questão da tentação. Ele basicamente pega a escritura, ele basicamente pega um versículo, ele pega a própria palavra como uma explicação para poder rebater uma tentação. Onde é que você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar que toda vez que uma tentação chegar na sua vida, alguma coisa que estiver palpitando no seu coração e na sua mente, é hora de você buscar o quê? A palavra. É hora de você buscar um versículo. Olha que interessante. Se você bota no Google, né, versículos sobre tentação, eu abro aqui e tem vários versículos sobre tentação. Mateus, e para que isso? Para quando você estiver vivendo uma, você possa recorrer à palavra para que você consiga renovar a sua própria mente e o seu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém a tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Eita, e aí ele já traz a responsabilização sobre si. Olha aí, olha que massa. Tiago, versículo 12 a versículo 14. Depois eu venho para o outro. Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Mateus 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lucas 22. Por que está dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o que a gente acabou de ler. Marcos 1,13. Ali esteve 40 dias sendo tentado pelo Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Gálatas, capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Esse aqui é legal, né? Porque ele fala assim, o irmão, ele pode pecar, assim como você pode, né? Então vá lá restaurá-lo e cuide cada um para que não seja tentado, né? E caia na tentação. Show. Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tá aqui, pronto, Tiago 4, 7. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. A palavra de hoje que eu quero trazer para você é sobre como lidar com as tentações. E sendo bem direto e objetivo, a melhor forma de você lidar com as tentações é se submetendo a Deus Pai. É se submetendo ao Senhor. Como é que eu me submeto, Mateus? Na minha opinião, de duas formas. A primeira forma é com uma oração, você realmente trazendo as suas tentações a Deus, falando como isso tem afetado seu coração e pedindo para que ele entre, que o Espírito Santo domine ali os seus pensamentos e mude completamente essa rota, mude o foco, tá? Mude os pensamentos. E a segunda forma é recorrendo à palavra de Deus. Quando eu não sei o capítulo do versículo, eu vou no Google e boto versículo sobre tentação. Como lidar com as tentações, versículo bíblico. E aí vai ter uma série aqui de versículos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6,13. Então a palavra de Deus, ela tem diversas formas de pompear aí na nossa mente como lidar com as situações. E o que Jesus faz no capítulo 4 é toda vez que Satanás trazia um ponto, Jesus rebatia com a palavra. Outro ensinamento que isso está nos trazendo, a importância da gente o quê? Ler diariamente a palavra de Deus, ser renovado. Porque o que acontece? Não existe estabilidade em nenhum canto, inclusive na própria estabilidade no sentido do conhecimento da palavra e da aplicação prática. Onde é que eu estou querendo chegar? Não é porque nos últimos 2 anos você tem vivido super bem com a palavra de Deus que hoje você vai viver. O que eu estou querendo dizer, na verdade, é que você precisa fazer uma renovação diária do seu, não só conhecimento, mas da sua comunhão com o Espírito Santo, com Deus, nas suas orações e com o conhecimento da palavra. Porque isso vai te dar força, isso vai ser um grande muro para que as tentações não entrem na sua vida, para que você não caia nas tentações, para que você não acabe não pecando e perdendo às vezes o que era para ser uma promessa. Essas provas que a gente fala aqui, né?
são provas muito interessantes para você preparar o seu coração para fugir das armadilhas que acontecem no nosso mundo e para que a gente caminhe para a nossa missão, para o nosso propósito, para a nossa promessa. Então, essa é uma forma, isso é muito bom, não tem como formar um ótimo soldado sem ele ter passado por uma guerra. Não existe a teoria, o soldado vai lá, vai para uma masterclass, uma aula. Não tem como. Ele tem que viver a experiência. Então, todas essas experiências que você vive estão te lapidando para um próximo passo, para um próximo nível, para uma próxima jornada, para o que Deus quer para a sua vida. E aí é preciso passar por isso. Você pode ressignificar as tentações que você passa, né? Você pode olhar e falar assim, caramba, eu estou passando por isso, mas que bom, porque Deus está trabalhando em mim e eu estou, né, conseguindo superar esse obstáculo e aí a minha mente está mudando. Minha mente mudando, eu consigo depois ajudar mais outras pessoas com isso. Isso é revolucionário. Então o que eu quero trazer para você hoje é que as escrituras possuem exatamente o direcionamento para sair da tentação. E a comunhão com o Pai, a oração diária, um momento ali que você tem com Ele, que você traz suas dores, seus medos, para que Ele possa lapidar o seu coração, mudar os seus pensamentos e mudar o rumo da sua vida. Show de bola? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra de todos os dias, obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado por estar nos transformando e lapidando. Senhor, eu te agradeço por cada uma das vidas que está assistindo aqui esse vídeo. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela família, pela casa, pela comida. Eu te agradeço pelo caminho que cada pessoa está tomando, que seja um caminho vinculado ao Senhor, que tu possa lapidá-los, Senhor Deus, que tu possa mostrar para eles, para cada uma dessas pessoas, o que elas devem fazer com suas vidas, Senhor Deus. E eu te peço, Pai, que o Espírito Santo renove o coração e a mente de cada uma dessas pessoas, que o pensamento seja renovado, que as decisões sejam renovadas e que a Tua presença seja eterna na vida de cada um. Que eles busquem a Ti todos os dias, uma fome espiritual abundante, uma fome espiritual enorme, imensa, para que eles estejam na comunhão contigo, para que a gente esteja na comunhão contigo, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, pela Tua presença nesse momento, eu te agradeço, Senhor Deus, pela Tua palavra, eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Teu amor e a Tua generosidade, Senhor Deus. Muito obrigado por estar transformando o meu coração, muito obrigado por estar transformando a minha vida. Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Tu és infinito, Tu és o nosso Senhor Deus, único, Salvador. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que você tenha um dia incrível.